Sejam bem-vindos ao Mães que Edificam. Eu sou Lucy Luiz e hoje na nossa aula de inglês nós vamos estar aprendendo coisas para o nosso dia a dia, tais como as partes da casa. Hoje nós vamos falar cada quarto de uma casa, porém nas próximas semanas nós vamos estar aprendendo os objetos de dentro de uma casa, tá bom? Então, partes da casa. Parts of the house. Parts of the house. Partes da casa. Nós vamos estar aprendendo sobre sala, cozinha, sala de jantar e todas as outras partes, tá bom? House. House, casa. Casa, house. A sala principal de uma casa a gente fala living room. Living room. Living room, sala. Sala de jantar é dining room. Dining room. Dining room, sala de jantar. Cozinha. Cozinha é kitchen. Kitchen. Kitchen, cozinha. Banheiro. Banheiro nós falamos bathroom. Bathroom. E a razão aqui nós falamos bathroom, porque a palavra bath vem de banho, mas quando se refere a ter chuveiro ou a banheira. Mas se você está se referindo ao banheiro no geral, por exemplo, se você vai numa loja, você não vai falar bathroom, você vai falar restroom. Tá? Mas em casa nós falamos bathroom. Bathroom. Quarto. Quarto nós falamos bedroom. Bedroom. Aqui eu coloquei a figura, a imagem de um quarto de uma criança. Então a gente vai falar o kids room, quarto das crianças, bedroom. Mas o nome mesmo é bedroom, quarto, né? Mas quando você se refere ao quarto, por exemplo, ao quarto principal da casa, nós vamos ver já já no próximo. Aqui eu tenho um quarto, que seria a suíte da casa, né? O quarto principal, o quarto maior da casa, com mais espaço, mais, digamos, mais beleza até. Nós falamos master bedroom. Master bedroom. Master bedroom seria a suíte da casa, tá? Master bedroom. Se você tem bebezinhos em casa, o bebezinho vai ter o quartinho dele e eu vou falar que é nursery room. Nurse vem não de enfermeira, tá? Mas vem da opção de mamar. Então seria mais ou menos o quarto de mamar, o quarto do bebê, né? Então eu coloquei aqui a palavra completa: baby nursery room. Então, nursery room, quando alguém falar sobre nursery room, você já sabe que é o quarto do bebê. Nursery room. E na casa nós temos um quarto de visitas, né? Aquele que não vai ficar muito bagunçado, vai ficar só ali quando tivermos alguém especial nos visitando. Isso nós falamos de guest room. Guest room é o quarto de visitas. Guest room, quarto de visitas.
Algumas casas têm espaço para ter uma sala de estudos, uma sala de trabalho, né? Que é o escritório. Então nós falamos office, office, office e escritório. A sala em que nós lavamos roupa, geralmente aqui você tem a, a máquina de lavar roupa e a de secar roupa. E aí nós falamos laundry room, laundry room, laundry room, a sala de lavar roupa. Alguns filmes mostram o sótão na casa, né? Mas geralmente eles têm lá, transformaram o sótão num quarto, tem uma cama lá, uma televisão, algo especial. Mas geralmente nas nossas casas o, o sótão é assim. Nós chamamos de attic. Attic, sótão. É onde é, é colocado alguns tipos de esponjas que tem, claro, um nome específico que vai fazer com que fique mais fresquinho dentro de casa. Algumas pessoas usam para armazenamento de objetos e coisas assim, tá? Mas geralmente ele fica assim vazio. Attic, attic, sótão. Algumas casas têm aquele quarto que é debaixo da terra, que nós falamos basement. É a parte mais segura da casa. Não são todos os lugares que tem. Por exemplo, aqui na minha vizinhança, nós não temos basement. Mas é muito legal para quem tem, pode fazer, pode alugar, né, para outras pessoas, porque tem uma porta diferenciada da casa da parte de cima. É, o, alguns usam para fazer exercício, outros só para ter essa sala da família mesmo, alguns só usam para armazenar bagulho velho. Então, essa é a parte chamada basement, que é a parte mais segura quando, por exemplo, tem um tornado. As pessoas vão para o basement da casa porque é a parte mais segura por não ter janelas e tudo mais, tá? Então, basement, basement. Agora vamos para a parte externa da casa. Algumas casas têm uma espécie de um pátiozinho, que é a parte, ele fica numa parte elevada, tá? Não é igual no Brasil, que tem o pátio no chão, né? Essa parte elevada aqui, a não ser que você tenha dois andares, é o balcony. Nós chamamos balcony. Balcony. E agora vamos para garagem. Garagem, nós falamos garage. Garage, garagem. Aqui, a maioria das pessoas usam a garagem para armazenar bagulho velho, que eu realmente não entendo. Mas eu prefiro colocar os carros mesmo, mas o propósito da garagem é colocar os carros, claro, mas muitas pessoas usam para colocar o carrinho de corta-grama, colocar as ferramentas, porque não tem um lugar específico para isso. Aí eles usam a garagem para outros propósitos. Garage. Já que muitas pessoas elas não estacionam o carro na garagem porque tem muitas outras coisas lá que eles ocuparam, eles estacionam aqui fora, no driveway. Driveway é essa parte aqui de cimento conduzindo para a garagem. Driveway. Algumas casas têm esse pátiozinho na parte de trás da casa. E nós chamamos isso de deck. Deck. Deck é o pátiozinho da parte de trás da casa. Então, backyard. Backyard é o seu quintal. A parte de trás da casa, o quintal. Backyard. Backyard. E as casas têm o front yard, o quintal da frente, né? O front yard, que é o jardim da frente. Front yard. Muito obrigada por assistirem esse vídeo de hoje.
Os próximos vídeos eu vou estar explicando os objetos da casa, por exemplo, na cozinha, como é que chama geladeira, como é que chama fogão, como é que chama panela e copo. E aí a gente vai se familiarizando com essas coisas para que quando a gente tem a oportunidade de conversar com alguém, estar visitando aqui, por exemplo, você possa saber exatamente a qual objeto você está se referindo. Mais uma vez, anotem tudo no português e no inglês e pratiquem. Obrigado por nos assistir. Beijos.